A todos com a paz do Senhor, mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 20. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui existem duas direções desse versículo. A segunda ficará no segundo vídeo, mas a primeira diz os pobres. Qual é a pobreza que Jesus está relacionando aqui a esse versículo? Ele fala da pobreza espiritual. Nós, assim que nascemos com a necessidade de preencher nosso espírito com Deus. Deus criou isso dentro da gente para que a gente venha a adorá-lo. Mas os humanos, quando após crescerem, tentam preencher esse vazio com outras coisas que não cabem nesse lugar da adoração de Deus. Às vezes é droga, às vezes é bebida, às vezes é coisas profanas. Tentam fazer de tudo para que venha preencher esse lugar que Deus colocou no nosso coração. Essa pobreza que temos dentro de nós, que é a pobreza de Deus. Nós não temos Deus em nós. Nós precisamos buscar Deus para que Ele venha entrar na nossa vida. Muitos procuram riquezas aqui na terra, procuram coisas vã aqui na terra, mas se esquece que o nosso espírito, após a gente apagar aqui na terra, morrer, vai para o céu. E chega lá, se a gente estiver pobre, sem Deus, sem Jesus, a gente não vai herdar a vida eterna com Cristo. E Jesus está relacionando aqui: bem-aventurados vós. Por quê? Porque os pobres de espírito, eles vão buscar a Deus. Eles vão chegar-se perto de Deus. Falar: Deus, eu preciso de você comigo. Eu preciso que você chegue até mim. Como teve duas pessoas orando ali, um exemplo que Jesus deu. Uma pessoa subiu num palanque e disse: Eu não sou pecador como esse demais aqui. Como esse pecador aqui do meu lado. Esse escriba que está aí do meu lado, pecador. Começou a diminuir a pessoa, colocando-se no patamar acima. Ele se achou-se o suficiente rico de Deus para poder pisar na pessoa do lado. Mas o próprio Cristo falou: aquele ali não vai herdar o reino, não. Aquele ali que está em pé, dizendo que é santo, que é puro, que tem tudo, que faz certo, que... Não, aquele ali não vai andar comigo lá no céu, não. Que vai andar aquele que está do lado dele. Está lá do lado, olhando para baixo, dizendo: meu Deus, eu não sou digno nem de olhar para cima. Sou tão pecador que eu não posso nem conversar contigo. Tá falando o moço do lado daquele orgulhoso. Mas esse humilde estava do lado falando: meu Deus, eu não sou digno nem de conversar contigo. Mas se o Senhor tiver misericórdia, escute essa minha oração. Então Jesus olhou ali duas pessoas, a orgulhosa e a humilde. Ele falou: os humildes vão herdar. As pessoas que não se acham o suficiente vão herdar o reino. Porque que não é a suficiência dele, não é o poder dele, a glória dele, a honra dele, não. Será eu agindo sobre a vida dele. E essas pessoas que dão espaço para a humildade é onde Deus trabalha. E aquelas orgulhosas, que são que se acham rico no espírito, com o espírito já no nível que não precisa mais, está farto, não quer mais se alimentar do espírito, a pessoa está morta. Porque o nosso espírito precisa de alimento todo dia, assim como o nosso corpo. Todo dia precisamos de alimento. Nosso corpo carnal e o nosso espírito. E muitas pessoas se acham o suficiente saciadas e não buscam mais as comidas celestiais. E terminam morrendo. Por quê? Porque Jesus quer que busque eles diariamente. Assim como a comida carnal. E ele exaltou aqui os pobres porque os pobres buscam a ele todo dia. Assim como os pobres buscam por alimento carnal aqui, os pobres de espírito vão buscar alimento espiritual todo dia, incessantemente, até se saciar. Mas como ele é a pessoa que se considera pobre, essa saciedade nunca vai chegar. Então que possamos se considerar essas pessoas pobres de espírito e buscar a Deus sem cessar. E nunca se saciar do poder de Deus na nossa vida, deixando Ele trabalhar e fazendo nós de um canal de bênçãos aqui na terra. Fiquem na paz.